vamos resolver questões de história do Enem. Aí está escrito prática Enem. Nós vamos resolver 10 questões de história de assuntos aleatórios que caíram em Enem de 2010, 2012, 2013. E sem mais delongas, nós vamos aqui à primeira questão. Hoje está um pouco melhor, está menos apagado. Aqui a questão 1, ela vem do Enem de 2014 e ela traz o seguinte enunciado. Antes de eu ler o enunciado, eu queria dizer uma coisa. As questões de história do Enem, elas são questões que exigem amplo conhecimento de vários assuntos sobre história, certo? Então não é específica de um assunto de história em que você vai resolver as questões do Enem. O Enem, ele é uma prova em que ele é uma prova interdisciplinar. Então, o aluno, o cara que vai fazer, a pessoa que está fazendo o Enem, ela precisa ter conhecimento mais amplo e menos específico. Por exemplo, vamos agora nessa nossa primeira questão. Além de que, antes de eu entrar de fato, o Enem ele é uma prova que se exige muita interpretação de texto. Não é apenas você saber o conteúdo, mas saber interpretar esse conteúdo, interpretar o que está pedindo, é algo extremamente importante para as questões do Enem. Certo, vamos lá. Enem 2014 caiu essa questão que tinha um extrato de texto do JPT, Histoire de plusieurs voyages aventureux, história de várias viagens de aventura, do Damelu, História do Medo no Ocidente. O extrato de texto utilizado diz o seguinte: todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam, querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Beleza. Você leu esse extrato de texto e leu o enunciado. O enunciado está falando o seguinte: esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de... Vamos lá, quando ocorreram as expansões marítimas, esse texto está se referindo, história de várias viagens aventureiras, está se referindo ao período das expansões marítimas comerciais, em que os europeus chegaram na América e adentraram em um território desconhecido. Por conta desse território ser desconhecido, certo? Você tinha o quê? Um imaginário, certo? Muito forte. Era vendido na Europa, certo? Um imaginário do desconhecido em que havia o quê? Gigantes, havia sereias, etc, etc, etc. Então, está falando de uma questão relacionada ao desconhecido. Com base nessa interpretação, você não precisa necessariamente ter um conhecimento amplo de expansão marítima, mas com base nisso você já pode eliminar a alternativa A e a alternativa B, porque a alternativa A fala o gosto pela aventura. Por que não é um gosto pela aventura e nem fascínio pelo fantástico? Vamos lá, ele está falando o seguinte: reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Certo? Então, também não é interesse pela natureza e também não é purgação pelos pecados. Ele fala alguma coisa de pecado aqui? Ele não fala. Portanto, o que sobra? O que sobra é o quê? O conjunto da obra indica que é um temor do desconhecido, ou seja, expressa um sentimento de temor pelo desconhecido. A questão 1, a alternativa correta é a letra C. Certo? Vamos à questão 2, caiu no Enem de 2010. E a questão 2 do Enem de 2010 vai dizer o seguinte: o Império Inca, que corresponde principalmente aos territórios da Bolívia e do Peru, chegou a englobar um enorme contingente populacional. Cusco, a cidade sagrada, era o centro administrativo, com uma sociedade fortemente estratificada e composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários do governo, artesãos, camponeses, escravos e soldados. A religião contava com vários deuses e a base da economia era a agricultura, principalmente o cultivo da batata e do milho. Vocês estão reparando
que a sociedade inca, certo? Ela era composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários de governos, artesãos, camponeses, escravos e soldados. Tinha uma estrutura semelhante à Europa daquele momento histórico. Não estou dizendo que é igual, mas era semelhante à Europa daquele momento histórico. É óbvio que isso não impediu, né, eles de serem conquistados pelos europeus por meio do emprego de uma grande violência, certo? Mas lido o extrato de texto, ele vai dizer assim, ó, a principal característica da sociedade inca era a ditadura teocrática igualava a todos, ou seja, ele está falando aqui que a sociedade inca vivia sob uma ditadura teocrática, ele não falava, certo? B, a existência de igualdade social e da coletivização da terra. Se nós estamos vendo que a sociedade ela era composta por imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários, está colocado aqui, ó, imperadores, nobres, sacerdotes, funcionários. Isso daí não indica o quê? A existência de uma estrutura que não é igual, certo? Então a B também está errada. A C vai dizer assim, a estrutura social desigual compensada pela coletivização de todos os bens. Beleza, a estrutura social ela é desigual, mas ela não é compensada pela coletivização de todos os bens. Ele não está falando de coletivização dos bens. Portanto, a questão C, a alternativa C, também está errada. E a alternativa D vai dizer o seguinte, existência de mobilidade social, o que levou à composição da elite pelo mérito. Está errado também. Não existia mobilidade social na sociedade inca e o texto também não está trazendo essa mobilidade social. Ele está deixando bem claro como era dividida em estratos aquela sociedade. Portanto, não existia mobilidade social. Então, o que nos resta é o quê? A alternativa E, que está falando o seguinte, impossibilidade de se mudar de extrato social e a existência de uma aristocracia hereditária. Sim, era assim que estava instalada a sociedade inca, e eu disse no começo, quando eu comecei a resolver a questão, que a sociedade inca possuía uma estrutura social parecida às sociedades europeias daquele momento histórico. É óbvio que isso não impediu o processo de conquista, em que a sociedade inca, isso não impediu que a sociedade inca sofresse esse processo de conquista, mas possuía uma estrutura social parecida à sociedade europeia daquele momento histórico, em que havia a impossibilidade de se mudar de status social e a existência de uma aristocracia hereditária. Portanto, na questão 2, a alternativa correta é a letra E. Vamos resolver agora a questão 3. Deixa eu baixar ela um pouco aqui, para que vocês possam enxergar melhor. Deixa eu diminuir para 220, eu acho que fica melhor aqui para nós. Bom, vamos lá. É do Enem de 2012 e ela vai dizer assim, ó. Mas uma coisa eu ouso afirmar, porque há muitos testemunhos e é que vi nessa terra de Veraguá, ou seja, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Hispaniola em 4 anos. Hispaniola é aquela ilha que hoje corresponde aos territórios do Haiti a oeste e a República Dominicana a leste, tá bom? E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiserem, pode mandar extrair à vontade. Carta de Colombo aos reis da Espanha, julho de 1503. Beleza, vamos lá. O documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na... Primeiramente, quem está assistindo esse vídeo tem que entender uma coisa. A história ela é contada a partir de documentos históricos, certo? Documento, monumento, ou seja, a história ela não tem razão de ser se ela não pode ser contada a partir dos documentos. É óbvio que o conceito de documento é extremamente amplo. No caso, nós estamos utilizando uma carta de Colombo aos reis da Espanha, datada de julho de 1503, ou seja, ali nos primórdios do processo de colonização, em que o grande interesse, certo, da coroa espanhola era o quê? A obtenção de riquezas, sobretudo de ouro. Certo? Então, a explicação desse interesse na ocupação do solo americano está relacionada a quê? Vamos lá, alternativa A, expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico. Está errado, tome muito cuidado, porque nesse período histórico aqui, a questão religiosa ainda não era um fator.
Você tem que entender, o aluno tem que entender como que funciona a história a partir da sua cronologia. A questão religiosa ela só passa a ser um fator a partir da Reforma Protestante, certo? Então você tem 1517, quando Lutero prega em Wittenberg as suas teses, a Europa entra em guerra religiosa. O Concílio de Trento, entre 1548, se não me engano, e 1553, é marcado por uma reação, ou seja, chamada de contra-reforma. Além disso, a igreja ela cria a Companhia de Jesus nesse momento histórico, e a partir de 1560, os primeiros padres jesuítas começam a chegar à América. Certo? Então, nesse momento histórico, a expulsão dos indígenas para fortalecer o clero católico não era algo a ser discutido. Pelo contrário, os indígenas aí começaram a ser usados como uma mão de obra dos espanhóis, que isso foi se intensificar ao longo das décadas seguintes. Certo? Portanto, a questão A está errada. Promoção das guerras justas para conquistar o território também está fora de contexto. Quando a conquista do território ela se acentua a partir de 1550, que a conquista do território de fato começa, aí sim que a questão da guerra justa começa a entrar em foco. Certo? Até esse momento você não tinha guerra justa, você tinha o quê? Uma busca pelo ouro. Nós estamos falando de 1503, ainda os europeus estavam começando a pôr os pés, os pequenos contingentes de europeus estavam começando a pôr os pés aqui na América. Portanto, a alternativa B também está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: imposição da catequese para explorar o trabalho africano, também posteriormente. E a questão da catequese ela era feita para explorar o trabalho indígena, não o trabalho africano. Então essa questão ela está, as duas primeiras estão fora de contexto, e essa aqui, além de estar fora de contexto, ela está errada. Certo? A questão C está errada. A questão D vai dizer o seguinte: opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico, também está errado. Naquela dicotomia entre colônia de exploração e colônia de povoamento, a policultura ela é atrelada à colônia de povoamento, que ocorreu ali no norte dos Estados Unidos. Aqui na América, você não tinha a opção pela policultura, era a opção pela monocultura, certo? Primeiro a monocultura ali do cacau, nas terras litorâneas, nas terras quentes, posteriormente pela criação de gado, certo? Portanto, a D também está incorreta. Então, o que sobra e que de fato é a alternativa correta? Fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Então, o que a coroa espanhola fez? Foi criando as primeiras cidades, certo? Justamente as cidades no litoral para facilitar o escoamento do ouro, certo? E dos metais preciosos que eram explorados, que eram extraídos das minas por meio da mão de obra indígena, certo? Portanto, na questão 3, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 4. Vamos subir aqui um pouco e vamos ver a questão 4. A questão 4 é do Enem de 2013 e traz um extrato de texto que tem o título o seguinte: O Canto Triste dos Conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, detalhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Texto do Jaime Pinsky, A História da América através de Textos. Vamos lá. O texto é um registro asteca, cujo sentido está relacionado a... Vamos lá. Ele já deu que o texto ele é um registro asteca. Primeiramente, vocês estão vendo que esse registro asteca é um registro negativo, certo? Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, detalhadas estão as casas, vermelhas estão as águas. Vermelhas por conta de quê? Por conta do sangue. Os rios, como se alguém as tivesse tingido. Isso daqui é guerra, isso daqui é conquista. Nos escudos esteve nosso resguardo, mas os escudos não detêm a desolação. Então vamos lá. Ela é uma tragédia causada pela destruição da cultura desse povo? Não, ele não está falando de uma tragédia causada na questão cultural. Perdão, ele não está falando de cultura aqui. Então a alternativa A, por mais que ela pareça estar correta, ela está errada.
A alternativa B vai dizer o seguinte: tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior. Certo? Ó, os últimos, canto triste dos conquistados, os últimos dias de Tenochtitlan. Nos caminhos jazem dardos quebrados, os cabelos estão espalhados, detalhadas estão as casas, vermelhas estão as águas, os rios, como se alguém as tivesse tingido, ou seja, tem a ver com uma tentativa frustrada de resistência a um poder considerado superior, certo? Portanto, a alternativa B ela está correta. A alternativa C vai dizer o seguinte: o extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol, ela pode estar correta, mas ela não está falando. Veja bem, por que a alternativa C está errada? Porque ele não está falando da extinção do extermínio das populações indígenas pelo exército espanhol. Ele está falando dos últimos dias de Tenochtitlan, que era a cidade sagrada dos astecas. Certo? Se caso ele falasse o extermínio das populações da população asteca, ela poderia estar correta, mas está falando do extermínio das populações indígenas. É muito generalizante. Portanto, a questão C ela está incorreta. E a alternativa D vai dizer o seguinte: dissolução da memória sobre os feitos de seus antepassados também está errado, porque o texto justamente ele revela o quê? Uma memória, um registro de memória, certo? Portanto, essa alternativa C ela está incorreta, e a alternativa E vai dizer o seguinte: a profetização das consequências da colonização da América. Também não está falando de profetização de consequências, está falando de algo que ocorreu, certo? Portanto, na questão 4, a alternativa correta é a letra B. Vamos agora à questão 5 da nossa resolução de hoje. Ela é bem longa, então vamos resolver com calma ela. Ela tem 2 textos grandes, certo? E ela tem 5 alternativas igualmente grandes. Então vamos ler com calma o texto 1. O texto 1 ele é do Gabriel Garcia Marques, O General e seu Labirinto. Vamos ler esse extrato de texto com calma. Vai dizer o seguinte: a causa da independência perdia alento popular diante da repressão feroz dos espanhóis, e a vitória, afinal, parecia cada vez menos certa. Na terceira viagem, a bordo do navio a vapor, como chamava, a obra da emancipação já se concluíra, mas seu sonho quase lunático da integração continental começava a se despedaçar. Naquela última viagem, o sonho já estava liquidado, mas sobrevivia resumido numa única frase que ele repetia sem cansaço: nossos inimigos terão todas as vantagens enquanto nós não unificarmos o governo da América. Esse texto do Gabriel Garcia Marques ele está se referindo o quê? À campanha do Simão Bolívar pela independência da América, certo? Porque qual era aquele prócer da independência que queria unir a América? Ou seja, era Simão Bolívar, ele queria unir ao menos a América Andina contra o domínio espanhol. É óbvio que os documentos produzidos por Bolívar e tudo aquilo que foi escrito sobre ele é extremamente polêmico, cabe margem a inúmeras interpretações. Eu mesmo tenho um livro sobre isso, quem quiser procurar na internet, né? Tem aí na Amazon, é só buscar meu nome, tem lá. Mas ele está falando o seguinte: qual é a chave do entendimento? Nossos inimigos terão todas as vantagens enquanto nós não unificarmos o governo da América. Certo? Vamos ler o texto 2 agora, que ele tem a ver com o texto 1. Ele é uma matéria da Folha de São Paulo de 25 de novembro de 2009 e vai dizer o seguinte: os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, da Colômbia, Álvaro Uribe, reuniram-se ontem na cidade colombiana de Cartagena. No encontro, Uribe agradeceu o presidente Lula pelo auxílio na libertação de reféns das Farc, enquanto Chávez pediu paz entre os vizinhos, previu o aumento das relações comerciais para 10 bilhões de dólares ao ano e elogiou o fechamento da base de Guantánamo pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que representava no território cubano a violenta dominação militar e imperialista norte-americana na América Latina. Vamos lá, primeiramente, o que um texto tem a ver com o outro? O primeiro texto fala o quê? Do sonho de Bolívar de unificação do território, certo? E o texto 2 fala de um trabalho de cooperação entre Brasil, Colômbia e Venezuela na resolução de seus próprios conflitos. Então você entende que um texto tem a ver com o outro.
certo? Muitos podem dizer que o texto 2 está falando o seguinte: os 3 presidentes estão fazendo aquilo que Bolívar falou, certo? Mas isso já é uma interpretação mais profunda. Vamos ler o enunciado, que vai dizer o seguinte: ó, a partir da leitura do texto do Prêmio Nobel colombiano Gabriel Garcia Marques e da notícia publicada em 25 de janeiro de 2009 pelo jornal Folha de São Paulo, podemos concluir que... Vamos ler a alternativa A. A alternativa A, que na verdade é a correta, eu já dei a dica para vocês, vai dizer o seguinte: embora o processo de independência da América Espanhola não tenha garantido a unidade política que tanto defendia o líder revolucionário Simão Bolívar, atravessados nos séculos XIX e XX, essas nações ainda buscam ampliar sua integração para melhor defender-se da grande influência do imperialismo norte-americano. Correto. Certo? É o que está querendo dizer, o que a questão pede para o candidato atrelar um texto com outro, certo? O que em linhas gerais a questão está pedindo? O que tem a ver a relação de um texto com o outro, certo? Portanto, a alternativa A ela é a correta. Vamos ler as demais alternativas porque a gente não é irresponsável, né? A alternativa B vai dizer o seguinte: a descolonização da América e a formação dos Estados Nacionais latino-americanos só puderam ocorrer graças à ação dos exércitos britânicos, capazes de vencer as tropas norte-americanas e instaurar o socialismo em Cuba. Tá errado. Isso daí não tem cabimento. A descolonização da América, por mais que tenha ocorrido com o apoio de algumas legiões britânicas, nunca contou com o apoio oficial da Inglaterra. O que a Inglaterra fez? A Inglaterra ela intermediou, certo, uma saída financeira entre as ex-colônias e as ex-metrópoles, por meio de empréstimos financeiros para as ex-colônias indenizarem suas ex-metrópoles. Certo? Então você precisa entender esse processo histórico e saber o motivo pelo qual a alternativa B está incorreta. Deletem essa alternativa. A alternativa C vai dizer o seguinte: os governos da América Independente preocuparam-se desde o início em romper com o conservadorismo de Bolívar e investir enormemente na produção agroexportadora, muito mais lucrativa que o modelo econômico da industrialização. Está incorreto. Certo? Os governos da América Latina independente nunca romperam com o conservadorismo, até porque a elite crioula, que foi a fiadora do processo de independência, ela queria o quê? Com a independência, tomar o poder político, quis os cargos políticos e o poder político, que muitas vezes estavam na mão dos espanhóis peninsulares. As estruturas sociais desses países não foram rompidas, porque para serem rompidas as estruturas sociais desses países, você teria que mexer na delicada questão da terra, que não foi mexida. Certo? Pode-se haver que em alguns países, né, o pós-independência teve uma concentração de terras muito maior do que na época colonial. Esse foi o caso da Venezuela. 10 pessoas ficaram com praticamente 90% das terras agricultáveis da Venezuela, todos eles generais do processo de independência. Certo? Então não houve rompimento com o conservadorismo. Certo? Pelo contrário, houve uma reafirmação do conservadorismo. E nessa linha, Bolívar nem era para ser considerado um conservador de fato, embora é muito difícil você encaixar Bolívar em um dos espectros, porque o Bolívar era um personagem histórico, foi um personagem histórico extremamente controverso. Certo? Portanto, a alternativa C também está incorreta por conta disso. E subindo aqui, a alternativa D vai dizer o seguinte: com exceção do Brasil, que se tornou uma república, todas as ex-colônias espanholas da América adotaram o regime monárquico com nova forma de governo após suas emancipações territoriais. Está errado, é o contrário. E, de fato, nem foram todas as ex-repúblicas hispano-americanas que se tornaram, que não foram todas as ex-colônias hispano-americanas que se tornaram república. O México ensaiou 2 tentativas monárquicas, todas elas frustradas. Certo? Está errada essa alternativa de cara, nem vale a pena nós focarmos muito nela. Vamos ler a alternativa aí. Vai dizer o seguinte: em vez da unidade territorial, as ex-colônias espanholas preferiam se submeter ao poder dos caudilhos, formados a partir da classe de camponeses socialistas responsável por sua fragmentação política. Tome cuidado com essa alternativa, porque até aqui ela está correta. Em vez de unidade territorial, as colônias espanholas preferiram se submeter, as ex-colônias espanholas preferiram se submeter ao poder dos caudilhos. Beleza, até aqui ela está correta. Mas quando ela fala que esses caudilhos eram formados
a partir da classe de camponeses socialista, nem eram camponeses e muito menos socialista. O socialismo nem era discutido aqui na América nessa época, ele estava dando seus primeiros passos na Europa, certo? Você falar em socialismo na América nesse momento histórico é um crime histórico, um profundo desconhecimento, certo? Portanto, essa alternativa ridícula, ela está incorreta, certo? É feita mesmo para pegar os menos preparados. Portanto, na questão 5, a alternativa correta é a letra A. Após a longa questão 5, vamos resolver agora a questão 6. A questão 6 é do Enem de 2009 e vai trazer esse extrato de texto aqui. Ó. No final do século XVI, na Bahia, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à Inquisição. Segundo o depoimento, esta lhe dava uns pós, não se sabe de que, e outros pós de osso de finado, os quais pós ela, confessante, deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem casados. E que todas estas coisas fez tanto lhe dito a dita Antônia e ensinado que eram coisas diabólicas e que os diabos lhe ensinam. Araújo, Teatro dos Vícios, Transgressão e Transigência na Sociedade Urbana Colonial. Vamos lá, do ponto de vista da Inquisição, vamos lá, letra A. O problema dos métodos citados no trecho residia na dissimulação que acabava por enganar o enfeitiçado. Está errado, vamos lá. Primeiramente, essa questão está um pouco confusa, certo? Ele está falando o quê? Está falando de uma simpatia, certo? No século XIX, Guiomar de Oliveira denunciou Antônia Nóbrega à Inquisição por conta de que a senhora Guiomar estava afirmando que Antônia Nóbrega fazia feitiçaria, certo? Por não se sabe por que ossos de finados, quais pós ela confessante deu a beber em vinho ao dito seu marido para ser seu amigo e serem bem casados. Do ponto de vista da Inquisição, o problema dos métodos não estava, ele não estava falando em método aqui. A alternativa A, portanto, está incorreta. A alternativa B, que vai dizer o seguinte: o diabo era um concorrente poderoso para a autoridade da igreja e somente a justiça do fogo poderia eliminá-lo, também não está falando disso, certo? A alternativa C vai dizer o seguinte: os ingredientes em decomposição das porções mais eram condenados porque afetava a saúde da população, também não falou de saúde da população, até porque ele está falando ossos de finado, é muito mais algo relacionado à questão teológica dos mortos, certo? Do que de não mexer com os mortos, do que por uma questão de saúde. Tanto é que durante muito tempo os mortos eram enterrados nas igrejas, não se tinha uma preocupação com saúde, tinha-se uma preocupação muito mais com questões religiosas, né? De você cuidar dos mortos do que propriamente de saúde pública, porque essa questão só foi levantada quando eles instituíram os cemitérios, certo? E aí pararam de enterrar as pessoas nas igrejas. A alternativa C está incorreta. As feiticeiras representavam séria ameaça à sociedade, pois eram perceptíveis suas tendências feministas. Não existia feminismo nesse momento histórico, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de algo que ocorreu o quê? No final do século XVI, certo? Por volta de 1590, 1590 e pouco, ou seja, não tinha esse negócio de tendências feministas. O feminismo vai surgir no século XX, é um conceito que nem existia nessa época. Nem o contexto de feminino existia nessa época, para falar a verdade. Certo? Até me corrija os especialistas de história das mulheres que estão vendo esse vídeo. A alternativa D está errada. Então, o que sobra? A alternativa E, que dizia que os cristãos deveriam preservar a instituição do casamento, recorrendo exclusivamente aos ensinamentos da igreja. Óbvio, ela está recorrendo a um pó, certo, que não tem nada a ver com os ensinamentos da igreja para manter o seu casamento, certo? Portanto, na questão 6, a alternativa correta é a letra E. Vamos resolver agora a questão 7, que é do Enem de 2015. A questão 7 vai trazer vai trazer um extrato de texto, vai trazer um extrato, né, uma parte do grande livro Raízes do Brasil, escrito por Sérgio Buarque de Holanda. Vamos ler primeiro esse extrato do texto para depois refletir sobre ele, do Enem de 2015. E vai dizer o seguinte, deixa eu abaixar um pouquinho mais. Em sociedades de origem tão nitidamente personalistas como a nossa, é compreensível que os simples vínculos de pessoa a pessoa, independentes e até
exclusivos de qualquer tendência para a cooperação autêntica entre os indivíduos tenham sido quase sempre os mais decisivos. As agregações e relações pessoais, embora por vezes precárias, de outro lado, as lutas entre facções, entre famílias e entre regionalismos faziam dela um todo incoerente e amorfo. O peculiar da vida brasileira parece ter sido, por essa época, uma acentuação singularmente enérgica do afeto, do irracional, do passional e uma estagnação ou antes uma atrofia correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras e racionalizadoras. Beleza, lido esse extrato do texto do grande livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, ele vai dizer o seguinte, um traço formador da vida pública brasileira expressa-se, segundo a análise do historiador, vamos lá, o que o Sérgio Buarque tanto critica na sociedade brasileira? Ele critica o quê? A prevalência dos interesses privados em relação aos interesses públicos. Ou seja, o Sérgio Buarque de Holanda ele foi o primeiro a criticar o chamado jeitinho brasileiro. Certo? Ele criticava o fato de que o brasileiro era um homem cordial, em que ele buscava tirar vantagem de tudo por meio de sua simpatia. E isso mascarava o quê? A grande violência, certo? Que estava inerente na sociedade brasileira e no brasileiro daquele período histórico. Então, vamos lá, não é a rigidez das normas jurídicas, não é a solidez da organização institucional, não é a legitimidade das ações burocráticas, não é a estabilidade das estruturas políticas, é a prevalência dos interesses privados, certo? Portanto, na questão 7, a alternativa correta é a letra B, não tem segredo se você sabe em que consiste a obra Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, você consegue resolver essa questão. Para quem tem um pouco de dúvida, acesse no nosso canal aqui um vídeo que eu fiz sobre o Sérgio Buarque de Holanda e o Homem Cordial. Certo? Vamos agora avançando para a questão 8. Vamos lá, questão 8 do Enem de 2012 vai trazer essa figura bonita aqui. E após analisar a figura, você vai ler o enunciado. E o enunciado vai dizer o seguinte, a figura apresentada é um mosaico produzido por volta do ano 300 depois de Cristo, encontrado na cidade de Lod, atual estado de Israel. Nela encontram-se elementos que representam uma característica política dos romanos do período indicada em, vamos lá, se ele está falando que foi produzido por volta de 300 depois de Cristo, certo? No lugar onde hoje é Israel, e que representa a característica política dos romanos do período, indica o quê? Vamos lá, não é um cruzadismo da Terra Santa, porque a cruzada ela ocorreu o quê? Entre 1050 e 1235, certo? Quando a cruzada é algo a partir do ano 1000, certo? Então, nós estamos falando aqui de 300 depois de Cristo. Não é o patriotismo, porque esse conceito ele é algo mais recente. Não é o helenismo, porque a estética grega é muito mais antiga. Não é o imperialismo, porque esse conceito vai surgir no século XIX, a partir de 1880, mais ou menos ali, com o que nós chamamos de partilha da África, certo? Só sobra o quê? O expressionismo, que é a diversidade dos territórios conquistados. Então, essa aqui tem como você fazer por eliminação, porque as 4 primeiras alternativas elas estão totalmente fora de contexto, certo? Portanto, na questão 8, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 9, também conhecido como penúltima questão da nossa série. Tem até o gabarito aqui do lado, ficou muito fácil, né? Mas enfim, ela é do Enem de 2013 e vai trazer um extrato de texto do Fuste de Coulanges, a Cidade Antiga. Durante a realeza e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. A ausência de uma legislação escrita permitia aos patrícios manipular a justiça conforme seus interesses. Em 451 a.C., porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas,
os decemvínculos, decemviros, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. Decemviros, vamos lá. Bom, vocês já estão vendo que aqui a questão C ela é a correta. Na 10 é a C, na 9 é a C e na 10 é a C. Mas vamos ler as alternativas. Vamos lá. A superação da tradição jurídica oral no mundo antigo, descrita do texto, esteve relacionada a... Vamos lá, alternativa A adoção do sufrágio universal masculino. Pelo amor de Deus, sufrágio universal masculino é algo do século 17, 18 para frente. Então nós estamos falando de algo que ocorreu o quê? Em 451 a.C. Está totalmente fora de contexto. A alternativa B vai dizer o seguinte: a extensão da cidadania aos homens livres. Cuidado com essa aqui, porque ela pode enganar, porque você está falando de cidadania nesse período histórico. Esse conceito já existia, inclusive na Grécia, mas não em Roma. Certo? O contexto de cidadania em Roma não tem nada a ver com o contexto de cidadania na Grécia Antiga. Ou melhor, você pode dizer que não existia cidadania no conceito romano. Eu, pelo menos, não encontro paralelo nisso. Portanto, a questão B também está errada. A alternativa C está falando a armação de instituições democráticas, que é isso que o texto está falando. A alternativa D vai dizer o seguinte: implantação de direitos sociais. Essa é uma discussão que começa no século XX, e tripartição dos poderes políticos. Isso daí é com Montesquieu no século XVIII e XIX. Portanto, na questão 9, a única que está dentro de contexto é a alternativa C, porque a alternativa A, B, D e E estão completamente fora de contextos. Sendo assim, a questão 9, a alternativa correta é a letra C. Na questão 10 também a letra C, vocês já viram no gabarito que apareceu agora há pouco, mas nós vamos ler o extrato de texto primeiro. Agora nós vamos resolver a questão 10, também conhecida como a última questão. E vai trazer esse extrato de texto do Vernon, As Origens do Pensamento Grego, e vai dizer o seguinte: o que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Beleza. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha como função. O que era a ágora, pessoal? A ágora era um local onde se tomavam as decisões, onde os cidadãos tomavam as decisões por meio de democracia direta. Eram todos que eram cidadãos? Não, os escravos estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas. Então, a alternativa A que vai dizer o seguinte: agregar os cidadãos de todos os reis que governavam em prol da cidade, também está incorreto, certo? Era um governo democrático, para os padrões da época. A alternativa B vai dizer o seguinte: permitir aos homens livres os acessos às decisões dos estados expostos por seus magistrados, também está equivocado, porque ele permitia aos homens livres, certo, o acesso às decisões, mas elas não estavam expostas pelos seus magistrados. Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai dizer o seguinte: constituir um lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre comissões sobre questões da comunidade. Correto. A ágora era um local onde um corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre questões da polis, sobre questões da comunidade. Certo? A alternativa D está errada, porque ela vai dizer reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Está errado. E congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se na assembleia. Isso daqui é democracia representativa, não é a democracia grega, que ela era uma democracia direta, certo? Portanto, na questão 10, a alternativa correta é a letra C. A ágora era um local onde um corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Quem ainda não se inscreveu no canal, o faça e eu ficarei eternamente agradecido. Tá bom? Muito obrigado.